Graça e paz, irmãos. Que hoje em dia é tanta tecnologia para a gente ligar aqui, que senão a gente fica até um pouquinho perdido, né? Mas a gente agradece ao Senhor por essa oportunidade, agradecemos também porque o Senhor tem dado essa oportunidade de atingirmos mais lares. Através da transmissão também a gente tem a oportunidade de chegar mais longe e poder alcançar outras pessoas. Então a gente fica muito feliz também com essa oportunidade de termos essa questão da tecnologia. E o pastor já falou a respeito dessa... o plano de leitura. Eu tinha colocado aqui já o plano de leitura aí, que está aparecendo aí para você, que está nos acompanhando aí na live. E depois disso, a gente vai estar estudando e relembrando um pouquinho o que a gente esteve estudando a respeito dos dons espirituais. E aí eu comecei, para a gente relembrar um pouquinho do que a gente está falando, com uma pergunta aí para a gente refletir, né? E aí está aí dizendo, né, numa escala de 1 a 5, como 1 quase que praticamente não existe e 5 como quase perfeito, como você classifica a vida de serviço da sua igreja? Como é que você classifica aí na sua cabeça aí? Que nota que você daria aí para a sua igreja, né? Você que está nos acompanhando, de 1 a 5. Não precisa colocar aí não, tá, irmãos? Mas é um momento para você fazer uma reflexão. Como as pessoas servem umas às outras e como elas se relacionam no corpo de Cristo? A gente vem estudando a respeito dos dons espirituais, a gente falou sobre a importância deles, vamos prestar contas a Deus sobre eles. A parábola dos talentos mostra isso, que no dia do julgamento nós vamos ser julgados por aquilo que nós recebemos do Senhor e aquilo que nós apresentamos diante dele. Depois nós vimos lá o texto de 1 Coríntios, que Paulo fala da importância dos dons e a confusão que acontecia em Coríntios por causa disso. As pessoas davam muito valor aos dons e pouco à questão da espiritualidade. Eles eram pessoas extremamente hábeis no trabalho, mas em contrapartida mostravam certa imaturidade. E depois também a gente viu aí o texto de Efésios falando a respeito dos dons que nós temos. E aí depois, hoje a gente vai estudar sobre Romanos, né? O último texto de Romanos, capítulo 12, que fala sobre o texto disso. Mas aí, depois de você pensar nisso, eu queria saber de você, como você se autoavalia nessa questão? Que nota você se dá à questão do seu serviço na igreja, a questão do uso dos dons espirituais? De 1 a 5, que nota você se dá? Te perguntou que nota que você dá para a igreja e que nota que você dá para você, né, para esse serviço. Que nota que você acha que você tem? De 1 a 5, qual seria o seu número aí? Você acha? Em relação aos dons espirituais, aquilo que o Senhor te deu e tem te capacitado para usar, de que maneira você pode dizer que você tem usado ele para a obra e para a edificação da igreja e do corpo de Cristo? E aí eu queria continuar com uma outra reflexão, que como você gostaria, o que você gostaria que fosse diferente na igreja? O que você gostaria? Pensa um pouquinho, olha, o que você gostaria que fosse diferente na igreja? O que passa na sua cabeça aí que você gostaria que não fosse da maneira como é? O que você acha que poderia ser diferente? Aí eu vou dizer para você, meu irmão, você é esse agente de transformação. O Espírito Santo, ele te capacitou para edificar a sua igreja e fazer a mudança que espera que ela possa ocorrer. Às vezes a gente fica esperando que as pessoas vão mudar, mas a gente tem que entender que o Espírito Santo age na nossa vida para que a nossa vida mude verdadeiramente. E nós somos esse agente de transformação do Senhor. E a gente não vai sozinho. Ele está dizendo que enquanto Jesus não voltar, o Consolador, o Espírito, né, o Dinamis de Deus está na nossa vida. É o poder dele manifesto através do Senhor nas nossas vidas para edificar a igreja, para levar esse evangelho ao mundo. E você? Tem aberto seu coração para isso? Você tem sido esse agente de mudança? Então a gente vai começar falando aí sobre o texto de Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos abrir as nossas Bíblias para que a gente possa ler esse texto e acompanhar a leitura aí de Romanos capítulo 12.
O interessante é que o Romanos ele é uma carta bem doutrinária, né? Bem teológica. Para quem já teve a oportunidade de ler e estudar, sabe que é uma carta mesmo onde Paulo praticamente usa, o Espírito Santo usa a vida de Paulo ali de maneira tremenda para mostrar realmente a grandeza do Evangelho. E da mesma forma que Efésios também era uma carta que foi escrita para a igreja, depois é circular e estava dividida aí, a gente percebe lendo a carta que até o capítulo 11, Paulo fala muito sobre doutrina. Ele fala sobre a importância da graça, da salvação em Cristo. Ele esmiuça a doutrina da salvação de várias formas, vai falando sobre a importância de Israel, do mundo, do Evangelho, para todas as nações, fala sobre o pecado. Então, quem estuda a carta sabe que até o capítulo 11 é uma parte doutrinária. E da mesma forma, quem lê percebe que a partir do capítulo 12, ele começa falando sobre essa questão da vida prática da igreja. E aí a gente percebe que uma vida de conhecimento teológico não se separa de uma vida ética, de uma vida como é viver o Evangelho. Então, a partir do capítulo 12, ele começa falando justamente por isso. E é interessante que ele começa assim, eu não vou ler o texto, mas só para vocês verem. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele já começa falando sobre a maneira que nós devemos ver. Então, uma coisa que a gente pode perceber na carta é justamente isso, né? A teologia, ela nunca está separada da nossa vida, e aquilo que a gente tem de conhecimento, tem que ramificar para a nossa vida, tem que ser visto na nossa vida. As pessoas têm que ver o seu conhecimento, mas têm que ver também o quê? A vivência que você tem da palavra. Não adianta eu só chegar aqui e falar que conheço muito a Bíblia, já li a Bíblia toda. Você tem que perguntar quanto que você já viveu dela na sua vida. E aí é interessante por quê? Porque ele faz esse apelo aos crentes em Roma. Agora eu peço que vocês entreguem os seus corpos como sacrifício vivo. Então que vocês vivam essa nova maneira de ser. E aí ele vai falando disso, como é interessante essa teologia da prática da vida cristã. E aí, quando ele vai falando dessa nova maneira da gente ver, ele começa falando sobre o quê? Sobre os dons. Da mesma forma que ele usou em a carta aos Efésios capítulo 4, que ele começa a falar da vida cristã, Paulo começa desse mesmo princípio. Por quê? Porque a vida cristã, ela inicia isso, com o uso dos dons. É isso que a gente percebe quando a gente olha a carta e começa a pensar na lógica da escrita que ele tinha. Olha só, a vida cristã, ela começa com o uso dos dons. Então vocês vão mudar de vida e vão começar a apresentar os dons de vocês à igreja, e vão viver isso. Então era assim que era a prática do verdadeiro conhecimento que Paulo tinha. Você pode perceber isso. Por isso que o texto de Efésios e o texto de Romanos, quando ele inicia falando sobre a vida prática, ele começa falando sobre dons, porque os dons são relevantes para a igreja hoje, eles edificam a igreja hoje. Então a gente não pode separar isso. Não é só um estudo, mas é um estudo que te leva a entender o seu lugar, o seu papel no corpo de Cristo. E essa é a relevância porque a gente estuda sobre dons espirituais na igreja hoje. E aí ele fala justamente isso, né? É interessante na teologia de Paulo sobre a vida cristã, na prática, quando em Efésios, como em Romano, depois dele falar sobre doutrinas, fundamentos da fé cristã, ele começa a falar sobre a vida cristã e os dons para ele, né? É algo automático. Na cabeça de Paulo, a vida cristã, ela deve ser vivida através do serviço, e esse serviço, ele é realizado por meio dos dons espirituais. Então a gente precisa viver isso. A gente precisa entender isso. E o corpo da carta mostra isso. E aí a gente vai ler agora esse texto. Acompanha comigo a leitura aí, irmãos. Do 12, do 1 até o 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esses primeiros 2 versículos, eles são bem conhecidos. O pastor fez uma série de mensagens aqui, falando sobre metamorfose, que é a palavra usada aqui para mudança de mente, de pensamento, de que você viva de maneira diferente.
E aí a partir do versículo 3 ele começa: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como o corpo é um, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, que seja segundo a medida da fé. Se é ministério, que seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Isso aqui é até o slogan do colégio, né? Ou que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exerce misericórdia, com alegria. E aí é interessante que da mesma forma em Efésios, eu não vou continuar a leitura, ele fala da importância do amor. Então olha só o pensamento, a teologia de Paulo sobre o serviço. Ele não separa serviço e amor, como ele faz lá aquele sanduíche que eu falei em 1 Coríntios, ele volta depois a falar aqui, né? O amor não seja fingido, aborrece o mal, apega-se ao bem, amar-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo honra aos outros, não sejais vagarosos, cuidado, sedes antes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então ele não separa. A cabeça de Paulo, quando ele começa a falar sobre o serviço da igreja, é isso: é uma igreja que exerce o serviço por meio da autoridade do Espírito, capacitado pelo Senhor, que serve em amor. Então isso é o pensamento que a gente pode ver aí de maneira bem clara na carta de Paulo. E aí é justamente para isso, né? A teologia, ela tem que servir para a vida, e deve ir do ensino para o dever. A Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida. Ela é ensinada para que ela seja o quê? Transferida para a prática. Então a gente tem que viver isso, servir, né? E essa doutrina dessa salvação que a gente experimenta, esse penhor do Espírito que vive em nós, é justamente para isso, tá? E aí a gente vai começar então a analisar primeiro esse texto, depois a gente vai falar sobre os dons que nós havíamos ficado de conversar, né? Sobre os dons de serviço e sobre os dons de sinais, como eu mostrei lá depois. Eu vou compartilhar com os irmãos aqui que estão no templo, no grupo da igreja, os slides, e você que está nos assistindo aí pode acompanhar, tá? Os slides estão aparecendo aí no culto, irmãos, é o da semana passada, tá? O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai começar a analisar o versículo 3 aqui. O versículo 3 fala assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, não saiba mais do que convém saber, e o que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Então o que quer dizer isso daqui, irmãos? Que os dons espirituais, eles não são para nos tornar superiores e nem inferiores. Então o que acontece, meu irmão? Sabe aquele filme de Hollywood que você já deve ter visto, aqueles bastidores da gravação, aquele ator super importante que tem aquele cachê milionário, aquele cachê que ganha um dinheirão? Ele vai lá, tem um carro só para ele. Quando ele entra no lugar, estende um tapete vermelho, ele é a pessoa. Tem gente que às vezes acha que recebeu um dom na igreja e quer se colocar superior ao outro, e se esquece de que ele é uma pessoa inferior. Aqui, só um minutinho, Lucas, aqui ó. E ele se esquece, está na pasta dons, tá? O 4, pasta dons 4. E ele se esquece que ele não é superior. Na verdade, ele não é melhor do que ninguém. Os dons não servem para criar uma escala de poder, mas ao mesmo tempo também não é inferior. E é isso que o versículo 3 fala, justamente sobre isso. Você também não é inferior. Você não tem que ficar com aquela cara de coitadinho: ai, o que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei. Não, meu irmão, Deus te capacitou, Ele te deu algo sobrenatural, acima do poder do Senhor. E eu coloquei uma pergunta: de acordo com Paulo, que ações e atitudes glorificam a Deus e desenvolvem o corpo? Que atitudes e ações desonram a Deus e destroem o corpo de Cristo? Então pense um pouquinho comigo aqui, olha. De acordo com Paulo, que ações e atitudes glorificam a Deus e desenvolvem o corpo de Cristo?
Que atitudes e ações desonram a Deus e destroem o corpo de Cristo? Que ações são essas? A gente colocando dessa maneira, superior ao outro ou inferior ao outro. Não é isso, todos fomos colocados no mesmo lugar. E aí a gente tem uma citação aqui, né? Diz corretamente que os dons espirituais, eles são instrumentos que devem ser usados para edificação da igreja. Eles não são brinquedos para recreação e nem são armas de destruição. Tem gente que às vezes acha que o dom é isso, é um brinquedo, ou acha que é para destruir, e não é nada disso, meus irmãos. A palavra de Deus diz que os dons são colocados da mesma maneira, todos estamos no mesmo patamar. O único que é superior é Cristo, que é o cabeça de nós. Todos nós estamos na mesma situação, mesmo que às vezes tenha alguns dons que apareçam mais, como por exemplo a questão do dom de fala, o dom de ensino. As pessoas que estão ministrando à frente, elas têm mais visibilidade, mas elas vão ser também o quê? Mais cobradas pelo Senhor. Elas vão ser cobradas por isso. Então não é aquele irmão, quando a gente vê lá a parábola dos talentos, um recebeu 5 e o outro 2. Na hora de prestar contas, o que tinha recebido 5 apresentou 10, o que tinha recebido 2 apresentou 4. E da mesma maneira o Senhor diz: servo justo, bom e fiel. Quer dizer, Ele trata todos da mesma maneira, não importa a maneira como a gente tenha. Do versículo 4 ao 8, a gente vai ver a visão correta dos dons espirituais, né? E aí tem 4 reflexões. A primeira é a unidade. O que é essa unidade? Nós somos um corpo, fazemos parte de uma só família, somos um só rebanho, embora coletivamente sejamos vários membros, somos um só corpo. Você tem noção de que você é parte de uma outra pessoa quando você está aqui? Que você forma um corpo, que esses bancos vazios, eu não sei os irmãos, mas a gente sabe que a gente está na quarentena, está na pandemia, mas eu não fico, eu fico incomodado. Eu venho e falo: nossa, quando será que a gente vai voltar a ver a igreja, poder ver as pessoas aqui, cumprimentar, abraçar, pessoas que você não vê há muito tempo, conversar. Imagina como que é isso, né? Nós não podemos nos sentir dessa maneira. A gente sabe que não dá para se sentir desse jeito. Nós sentimos isso. E aí a reflexão: por que a metáfora do corpo é apropriada para a igreja? Por que essa metáfora do corpo é apropriada para a igreja? Por quê? Justamente por isso, porque falamos sobre a interdependência e a sinergia dos dons. A interdependência é que um completa o outro como corpo. Se falta alguma coisa, poxa, quando a pessoa tem uma doença grave, como uma diabetes, e chega a notícia de ter que amputar um pé, um dedo, como é que a pessoa se sente? Ela se sente mal, saber que você perdeu um dedo, por menor que seja, que aconteceu um acidente, eu perdi a ponta da minha orelha, você se sente, você fica com vergonha, você esconde aí, você não quer mostrar. Por quê? Porque faz falta, e o corpo é justamente isso, né? A sinergia é isso, é como o corpo humano. Se um órgão começa a falecer, o outro também vai perdendo a força. Então se tem um irmão doente, o outro vai acabar também caindo. Quando tem aquele irmão doente, você vê isso em grupos, tem um irmão, ele está doente, ele não está bem na igreja, e aí o que acontece? Ele começa a reclamar de tudo, reclama, e aí no grupo que ele faz parte, ele começa a reclamar. Você está bem, está na fé, está abençoando a igreja, está trabalhando, mas aquele irmão está toda hora reclamando, que você começa a olhar: ele tem razão, ó, essa luz aqui não está direito, olha esses enfeites aqui, ó, você viu o Marcelo lá falando? Olha, eu estou cansado de ver o jeito que ele fala, sempre a mesma coisa. E aí você começa a se contaminar. Por quê? Porque a pessoa está doente, ela faz. Quando o corpo está bem, está saudável, o que acontece? Tudo está bem, você está alegre, está feliz. Essa é a sinergia, é isso, é uma força que vai motivando você a realizar algo maior. Então é por isso que ele usa essa ilustração do corpo, tá? A outra que a gente continua é sobre a diversidade que ele fala do versículo, né? E aí o que ele fala sobre a respeito da diversidade, né? Do mesmo modo temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. E aí o que é essa diversidade? Somos diferentes, e o Senhor usa essas diferenças justamente para abençoar e atender às necessidades. É por isso que Ele nos fez diferente, para que a gente possa se completar como um grande quebra-cabeça. Só o Senhor que é capaz de criar um mar lindo que nós temos, um mundo perfeito, conseguiria imaginar uma igreja cheia de pessoas imperfeitas,
que capacitaria essas pessoas e faria com que elas se completassem como um grande quebra-cabeça para levar o evangelho. Só Deus, sendo o grande arquiteto desse mundo, é capaz de pensar uma coisa dessas, porque nós não somos capazes de ter essa visão espiritual disso. A gente não consegue olhar dessa maneira, a gente consegue olhar simplesmente as falhas do outro, os defeitos, aquilo que se sobressai. A gente não consegue olhar para essa diversidade que Deus colocou dentro da igreja e ter essa visão espiritual de que Ele fez o irmão falho para que você pudesse completar o outro. Deus, a gente não tem essa visão espiritual para ver a igreja, só Deus que consegue ver isso, e vai completando a cada momento, né? Quem possui o dom, qual é o propósito dele? Por que você precisa descobrir o seu propósito? Quem possui dons, qual é o propósito dele? Você sabe qual é o propósito do seu dom? Você sabe qual é o seu papel que você tem aqui? Você precisa descobrir o seu propósito no reino, porque o Senhor te colocou aqui nessa igreja, e cabe a você edificar, né? Então cada um tem esse papel. E aí a gente vai falar agora sobre uma outra parte, sobre a mutualidade, a troca, a reciprocidade. O que é a mutualidade? É a troca que existe, reciprocidade. Sabe quando você encontra o irmão e aí ele te agradece, você fala, não, eu sou agradecido por isso, eu te agradeço por isso, é uma troca, é algo recíproco, essa mutualidade é isso, eu estou aqui, você está aí, daqui a pouco eu desço, você faz o seu comentário, você faz a sua pergunta, eu aprendo com a sua pergunta, é assim, é uma troca a todo momento. Os irmãos estão aqui ministrando, eles estão trocando, eu estou ali adorando, ele vê o irmão adorando, vê que Deus está abençoando, ele começa a sentir isso também, é essa troca, essa mutualidade dos dons, que Paulo fala justamente disso, não é uma diversidade, né? Ele fala assim como nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, essa mutualidade, somos partes uns dos outros, né? E a utilidade, os dons mencionados em Romanos, né, do 6 ao 8, eles são divididos em duas categorias que as pessoas podem falar: dons de fala, que pode ser de profecia, ensino e exortação, ou os dons de serviço, que é o que eu vou usar o texto para continuar a falar sobre os dons, que é de servir, contribuir, liderança, mostrar misericórdia. Então é justamente isso, esses dons eles servem para isso. De fala, eu não vou falar porque eu falei semana passada um pouco sobre eles, alguns chamam sobre dons de ensino, mas aqui o texto e também em 1 a Pedro também fala sobre aquele que fala, então é aquele que usa, né? A gente viu sobre profecias e alguns outros, né? E aí fica essa pergunta: o que Deus deu a cada um de nós para que usássemos no serviço dele? O que Deus deu a cada um de nós para que usássemos no serviço dos outros, né? O que Ele deu para cada um de nós para que a gente pudesse usar? Você já parou para pensar o que Ele te deu para você poder usar? Então essa lista ela serve justamente para isso. Você sabe o seu lugar no corpo de Cristo e sabe que você é pé, é mão, é braço, mas uma única certeza eu tenho: você não é cabeça, porque o papel do cabeça é Cristo, é Ele que ocupa esse lugar. E aí a gente tem que justamente se entregar a isso. E agora a gente vai falar sobre essa questão dos dons de serviço. E aí sobre os dons de serviço a gente vai pensar um pouquinho sobre o que é isso, né? Os dons de serviço são aqueles dons que muitas vezes não aparecem na igreja, são aquelas pessoas que servem nos bastidores. Então o que seria da igreja se a gente não tivesse o irmão que é responsável pela recepção, os irmãos que são responsáveis pela limpeza, os irmãos que são responsáveis pelo trabalho aqui na igreja do serviço, como eu falei lá na questão do serviço do ministério samaritanos, de ajuda a entregar a marmita, o que seria daquele irmão que vai ali e lava aquela panela? O que seria da igreja sem isso? Não seria nada. Esses são dons muito importantes, né? Então a gente tem lá no versículo 7, né, é chamado de ministério, né, ofício, trabalho, missão. São pessoas que apoiam, servem, auxiliam, estimulam os outros irmãos a atuarem em outras áreas, dando o apoio necessário para que esse ministério seja excelente. Então são irmãos que estão de suporte ali, e são muito importantes. E aí vem o seguinte, a gente tem o dom de socorro. O que é esse dom de socorro? Alguns podem chamar de misericórdia, é a compaixão despertada pela desgraça alheia. Então as pessoas veem essa situação de Manaus, mais do que só orar, elas querem se mover. Olha, vem assim, a pessoa está passando por uma dificuldade, o irmão se prontifica, olha,
como o pastor citou o caso do Toninho e da Ângela, que faleceu, aí eles se colocaram para o próximo do casal, vou levar você lá, não poderia ficar em casa, numa boa, mas não, ele sentiu a dor do irmão, viu, poxa, que coisa, eu vou estar ali para servir. Isso é muito importante, é isso que faz a igreja. Eu usei esse exemplo do dom de misericórdia. A pessoa viu a pandemia, as lojas fechadas, não tinha onde essas pessoas pedirem dinheiro na rua, precisavam se alimentar, o que vai ser delas? Poxa, elas vão ficar sem comer, vai ser o quê? Então ela sente esse incômodo e vai lá, e Deus usa dessa misericórdia para despertar outro. O pastor Marcelo Fedorucci, quando esteve aqui, falando que ele visita os locais lá na região do Alto Vale do Apiaí, lá do Ribeira, e lá naquele local ver as pessoas passando por dificuldades, é a misericórdia de socorrer a necessidade, as pessoas que se movem da igreja para levantar doações em favor de pessoas necessitadas que estão passando por algum tipo de coisa. Então é justamente sobre isso, né? E aí onde que está esse dom? O que a gente vê? A gente vê em Romanos lá, por exemplo, a própria carta de Romanos fala de Febe, que ajudava a igreja e protegia outros. A gente vê em Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos. Olha, a gente tem que se dedicar, os apóstolos, à pregação da palavra, então tem que cuidar das viúvas, então escolham homens de fé ali, para que sirvam a essas pessoas. Romanos fala sobre Dorcas, que era, Atos fala sobre Dorcas, que as suas obras eram vistas. Então a gente tem vários exemplos aí de pessoas que têm esse trabalho de servir nesse ministério, são pessoas importantes. E aí o Senhor tem despertado e capacitado pessoas para exercer esse dom de serviço, de misericórdia, principalmente nesse âmbito de assistência social. A palavra de Deus que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. É aquele que se coloca no lugar do outro, sente a dor do outro. E a gente também tem mais uma questão muito importante para a gente fazer uma reflexão. Pensa nisso. O que seria a igreja sem esse trabalho desses irmãos voluntários, que se dispõem a servir nas mais diversas áreas? Cozinha, recepção, estacionamento, ornamentação, trabalhos braçais. Quem tem o trabalho mais importante na igreja? Qual é o ministério mais importante na igreja? O trabalho manual, o trabalho braçal, o socorro, o exercício da misericórdia, o evangelismo, o professor que prega? Não, ninguém, não tem nada disso, todos somos iguais, a igreja se completa justamente nessa medida, e às vezes a gente trata o outro como inferior. Por quê? Porque nós trazemos para dentro da igreja a realidade da sociedade. Quando a pessoa passa ali, por exemplo, na rua e vê alguém que trabalha recolhendo lixo ou produto reciclável, ou trabalha numa empresa, ela é desqualificada, a pessoa vê ela como se fosse inferior, e às vezes a gente quer trazer isso para dentro da igreja e ver aquela pessoa como se aquele trabalho não fosse importante. Mas eu tenho certeza que a gente não vai fazer isso, e não faz isso aqui, porque a gente entende o poder do evangelho do Senhor, e a gente sabe que todos somos importantes, todos devemos aprender isso, não existe alguém superior. Amém, irmãos? Então, exatamente, lembre-se disso, qualquer atividade, por mais simples que pareça, é igualmente importante, seja feita com amor, com o objetivo único de servir a igreja em Cristo e glorificar o Senhor. E agora a gente vai para um outro, que é o dom de liderança, de governo ou administração. O dom de governo, que a gente encontra aí no versículo 8, ou em 1 Coríntios, ele fala sobre a capacidade de administrar, de dar direção, orientação. Vem a ideia da tradução daquela ideia do piloto, daquele que comanda. Então a igreja precisa de pessoas que saibam liderar, né? E fica claro que esse dom é imprescindível para aqueles que ocupam cargos, funções na igreja, que são oficiais, que a gente chama. Por quê? Porque eles precisam ter essa capacidade. Não dá para chamar um irmão que não tem essa capacitação de liderar. Por quê? Porque o negócio não vai andar, irmãos. A pessoa que lidera, eu coloquei aí, elas têm algumas características. Ela tem que ser uma pessoa objetiva, organizada, responsável, humilde. Não dá para imaginar como que você vê o dom de liderança na igreja? É necessário haver líderes? Existe instituição sem liderança? Não existe. Alguém precisa estar ali para prestar contas. Não quer dizer que essa pessoa vai ser
dona do ministério ou vai ser dona da igreja. Pelo contrário, ela vai fazer o papel de coordenar isso daí, de organizar, de orientar, de preparar, mas sempre com essa característica. E aí eu coloquei algumas questões bem importantes que a gente tem que observar, né? O líder não é aquele que faz tudo, mas é aquele que sabe delegar a tarefa às pessoas certas. O líder não é aquele que manda, mas é aquele a quem os liderados obedecem espontaneamente. Ó, eu estou mandando você fazer assim, você vai fazer assim. Não, você tem que influenciar, principalmente na igreja tem que ser assim, através da sua vida, da maneira de viver. Você tem que fazer isso. O líder não precisa insistir em sua autoridade, porque ela tem que se sobressair naturalmente. Quem tem o dom da liderança, ninguém precisa falar para ele que ele tem que ser líder. As pessoas reconhecem esse papel que ele tem que exercer. É algo visível, não precisa se usar, né? E a gente tem que trabalhar, tem que tomar cuidado para não confundir autoridade com autoritarismo. Somos exortados a ser servos, e o maior exemplo que a gente tem de liderança é Jesus, né? A liderança de Jesus era a liderança da bacia, é aquele que lava o pé dos discípulos, é aquele que fala que quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Então essa é a liderança de Jesus, é uma liderança humilde, que ensina que você tem que ir primeiro e fazer com os outros. Amém, irmãos? E dos dons de serviço que a gente tem, a gente está indo para os dois últimos que eu vou falar, que é de contribuição e hospitalidade. O dom de contribuição é algo que a gente tem que entender, que não é só para quem tem muito. A gente às vezes acha que o dom de contribuição é para o irmão que é muito rico. Não é nada disso não. O pastor aqui, quando estava falando da oferta, aquela viúva não tinha muito, mas o que ela tinha, ela colocou aos pés do Senhor. E é assim que tem que ser. A pessoa tem liberalidade para poder contribuir, não importa qual seja o valor. Não importa, eu tenho certeza que o que faz a diferença na igreja não são as grandes ofertas, mas são aqueles irmãos que pela fé, que entregam o pouco que têm e depositam aquilo pela fé, sabendo que aquilo eles estão dando para a obra do Senhor. Deus abençoa aquele valor e multiplica. Por quê? Porque aquele valor que ele está dando é algo que ele colocou diante do Senhor, é algo que ele abriu o coração dele, que ele orou, que ele fez um voto diante do Senhor, e é aquilo que Deus abençoa para a sua obra. É esse valor que é o grande, que é o importante. A igreja, com o tempo, a gente sabe que às vezes a gente pode olhar uma pessoa que tenha mais condições e achar que ela pode ter algum destaque maior, mas não é nada disso, irmãos. O importante é que a igreja é feita por cada um de nós, por menor que possa parecer essa contribuição, ela é muito importante. Eu vejo isso pela junta de missões, eu vejo a campanha lá, a junta colocando às vezes nas redes sociais, aí vê a igreja lá bem simplesinha, você vai ver lá, às vezes é de chão de terra batida, e eles colocam lá, ó, os irmãos levantaram R$500 de oferta para as missões. Se foi ver, a igreja lá tinha mais necessidade desse valor, mas aqueles irmãos levantaram aquilo para abençoar a obra missionária de coração, fizeram o que tinham e deram o melhor que tinham. Eu tenho certeza que aquela oferta, mesmo sendo baixa, Deus vai multiplicar muito mais aquilo por causa disso. Então, que haja essa liberalidade. E o dom de hospitalidade é aquele irmão que tem aquela capacidade de receber o outro. Aqui na nossa recepção, quando você tem aquela pessoa especial que recebe, que acolhe o outro, que faz o outro se sentir bem, você leva uma pessoa na sua casa, a pessoa gosta de estar ali, se sente bem. Então são pessoas que trazem essa hospitalidade para as pessoas que precisam, principalmente naquele período, né, não existiam tantos hotéis, tantas pousadas. Paulo viajava muito, então eu acho que ele adorava chegar na casa de uma pessoa que tinha esse dom da hospitalidade, depois daquela viagem longa, de navio, de barco, caminhando naquele chão árido, daquelas estradas romanas, chegar e encontrar uma pessoa com hospitalidade, era muito bom, né? E agora, irmãos, a gente vai falar agora sobre a questão dos dons de sinais. Deixei para o final, o pastor ia estar aqui, né, pastor? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para o pastor. Por quê? Porque são os dons que têm causado grande alvoroço no meio da igreja. E algumas pessoas chegam a dizer se existem ou não existem ainda hoje essa questão dos dons de sinais. E aí a gente fica com aquela situação. Será que porque existe um extremo de um lado, eu também tenho que assumir o extremo do outro? Ou a gente tem que buscar ser uma pessoa balanceada em relação a isso? Então a gente vê aí muitos cultos aí, muitas igrejas que prometem muitas coisas, prometem curas, prometem grandes milagres, e aí
como que fica essa situação, né? Existem ou não esses dons ainda hoje, né? Vamos ver o que a palavra de Deus fala isso, né? O que são dons de sinais? São os dons do Espírito Santo, muitas vezes manifestos por sinais externos, por meio da atuação de Deus, e pode expressar por meio de curas, milagres e línguas, né? Os dons de sinais são em grandes evidências nos nossos dias hoje, e procuram atrair muitas pessoas que se manifestam. A palavra de Deus é repleta dessas experiências, né? A gente tem lá, por exemplo, Atos capítulo 5, 12, muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo por meio da mão dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Então, Atos capítulo 5, 12, fala sobre que os apóstolos realizavam grandes milagres. E aí fica essa questão, como que é essa questão dos dons de milagres, os dons de sinais? A gente vai ver aí que o primeiro que fala é o dom de cura, né? A palavra está no plural. Engraçado que quando ela aparece lá em Coríntios, ela fala justamente que ela está no plural. Por quê justamente? Porque é a capacidade de curar sobre doenças. Então é algo que se manifesta. E aí ele foi exercido por meio de Jesus Cristo, onde ele curou várias pessoas, a gente vê isso. A gente vê também pelos discípulos que realizaram também isso, até quando Jesus mandou aqueles 70 para que eles fossem enviados, também eles realizaram esse dom de cura. A igreja primitiva, a gente vê isso, e também acontece ainda hoje. E aí o interessante é a gente observar o seguinte, né? A variedade de doenças e os meios que Deus usa para curar. Então, uma reflexão para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão do dom de cura. Existia uma doença entre os navegadores, principalmente no período das grandes navegações, que as pessoas não sabiam, que era o famoso escorbuto. A pessoa passava muito tempo, as viagens eram muito longas, levava-se às vezes 1 mês, 2 meses para você poder chegar de um continente ao outro, e aí as pessoas não tinham acesso à fruta fresca. E aí o que acontecia? Essa ausência causava doença. Depois disso, então imagina que tivesse ali naquela viagem um crente fervoroso. Ele viu o seu amigo doente e ia orar para que aquele amigo fosse abençoado. Mas o que acontece? Quando aquilo é descoberto, como que era a ausência de vitamina C, essas pessoas começam a se alimentar mais, o que acontece? Aquilo já não vai mais acontecer. E aí? O que acontece com isso? Para de existir esse dom de curar a doença de escorbuto? As pessoas param? Não, a capacidade que Deus deu para o homem, por meio da racionalidade, de poder chegar por meio da ciência e entender esse funcionamento e essa ausência e os problemas que causam esse tipo de doença, também é uma forma de manifestação do poder de cura. Então a gente tem orado pela vida do Felipe, né? A Fátima aí tem apresentado mais de 50 dias que ele tem lá, a Lavínia também, e a gente vê que Deus está usando a ciência para poder curar essas pessoas. Ele pode usar de uma maneira sobrenatural, onde ele poderia simplesmente ter se levantado ali e ficado bom em pouco tempo, ou tem usado os médicos, mas de qualquer forma Deus continua curando hoje. O problema é que muitas vezes a pessoa quer atribuir a ela o poder de cura, e usa isso como uma forma do quê? De estrelato no meio da igreja. E aí fala assim, olha, lá a igreja tem poder, porque o fulano cura, ele coloca a mão, e aí as pessoas vão atrás disso. E aí a gente tem que tomar cuidado, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, a respeito das coisas espirituais, não quero que sejam ignorantes. E aí ele justamente fala isso, porque vocês sabiam que existiam outros tipos de manifestações. Então, quando você coloca lá, dons de milagre, por exemplo, no YouTube, se você quiser colocar lá um vídeo, você vai ver que vai ter gente falando sobre vários tipos de coisas, pessoas mediúnicas, pessoas de vários tipos de coisas. Por quê? Porque pode ser manifesto de diversas formas, e às vezes a gente pode atribuir algum tipo de coisa que pode ser que nem provenha do Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão das pessoas que demonstram esse dom de cura. A gente tem que provar os espíritos. Você vai numa sessão mediúnica lá, a gente já viu casos de pessoas que manifestam dons que alegam que eram cura, mas essa pessoa está curando em nome do Senhor, essa pessoa cura pelo Espírito de Deus mesmo. O diabo também pode fazer milagres, né? Ele pode fazer coisas para enganar as pessoas, e a gente tem que ficar atento para isso, muitas vezes ser atento para isso. Isso é um alerta que fica. Mas alguns aspectos importantes que a gente tem que considerar, né? A variedade de doenças e os meios que Deus pode usar para curar,
curando a mente perturbada das pessoas, Deus pode fazer isso. A gente pode orar pelos enfermos, né? Tiago fala isso, tem alguém entre vós enfermos, para a gente orar por essa pessoa, trazer aos diáconos da igreja, ou até mesmo por atos extraordinários que não provém de nós, mas do Espírito Santo de Deus. E Deus usa médicos para responder às nossas orações. Olha o interessante, 1 Timóteo 5, 23, conta que Paulo recomenda o que a Timóteo? Para que ele fizesse o quê? Evitasse beber água, que aquela água que não era tão boa, tão tratada, mas fizesse uso de vinho para quê? Para diminuir as suas dores estomacais. Timóteo, Paulo era alguém, Paulo não poderia simplesmente chegar lá e orar para que Timóteo ficasse curado, mas não foi assim. Ele recomendou o uso de um remédio para que ele ficasse bom. E aí próprio Paulo, que manifestava o dom de cura e fez milagres, diz lá que ele sofria com espinho na carne. Por quê? Porque muitas vezes, quando Jesus esteve ali na Palestina, quantos enfermos, quantas pessoas haviam? Ele curou todo mundo? Não, mas o livro de João, o final do Evangelho de João, fala que muitos milagres e maravilhas foram feitas, e se tivesse que escrever tudo, não seria possível no livro. Quer dizer, Deus fez muito mais do que nós temos registro, mas ao mesmo tempo Ele não curou todo mundo. Por quê? Porque é dessa maneira, como o pastor esteve aqui ministrando, eu acho que tem tudo a ver do que ele esteve falando a respeito da situação do coronavírus que nós estamos vivendo, né? Deus tem um momento, Ele tem um propósito, e Ele vai realizar algo por meio disso. Então é isso que a gente tem que buscar, orar para que Deus cure, mas também pode ser que a cura não venha, ela venha de uma outra forma. E aí o que a gente vai fazer? Se revoltar diante do Senhor sobre isso? Não, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso, né? Existem muitas razões para a origem das doenças, e a gente sabe que algumas delas podem ser por causa de pecado, alguma coisa. E como é que a gente pode fazer para usar esse dom de cura? Sermos submissos ao Senhor, né? Orando, socorrendo, aconselhando, animando, exercendo a autoridade, providenciando atendimento médico também. E agora a gente vai para um outro, que é o dom de milagres. Que dom de milagres é esse? A gente vê muita gente falando, né, a respeito de cura, mas dom de milagres a gente vê pouco o pessoal falar. Por quê? Envolve às vezes ações sobrenaturais. A cura, ela é um pouco subjetiva, né? A gente pode vir aqui e falar que ficou curado e depois sentir, entrei aqui nele, estava com uma dor de cabeça, o irmão que tem o dom de cura orou, a dor de cabeça passou, daqui a pouco volta de novo. É um pouco subjetivo, mas o dom de milagre a gente vê a pessoa falando um pouco menos. Por quê? Porque o dom de milagre é algo que é mais difícil de você tentar enganar as pessoas e dizer que tem algo que você não tem. E esse é um grande problema às vezes que a gente vive nos dias de hoje, né? Pessoas que tentam atestar alguma coisa de que muitas vezes elas podem não ter, e as pessoas às vezes buscam esse tipo de coisa como uma forma de impressionar, e a gente tem que entender que nós temos a palavra de Deus, temos o Evangelho. Então olha só, os milagres, né, são ocorrências espirituais produzidas pelo poder de Deus, que não podem ser produzidas sobre nenhuma lei física, elas não podem ser reproduzidas sobre nenhuma lei física, podem significar muitas coisas, desde cura até ressurreição dos mortos. Na verdade, o que está em foco é a manifestação do poder, desde as palavras até a oração respondida. Então a gente tem o caso de pessoas que foram ressuscitadas. Esses dons de sinais, eles são muito presentes em locais onde a gente vê ao Evangelho, e ali eles estão se convertendo ao Senhor, mesmo sem essa presença dos missionários, porque eles ouvem falar disso. Então é muito presente nesse momento, a gente percebe nesses momentos, missionários evidenciam às vezes esse trato nessas situações, porque estão iniciando. Então é a maneira que Deus traz para chamar a atenção das pessoas. Não é que tudo vai acontecer, mas essa operação sobrenatural, ela acontece para que as pessoas sintam impactadas e reconheçam o Senhor verdadeiramente. E por último, agora eu deixei o dom de línguas, que a gente tem a ocorrência lá na palavra de Deus, né? O livro de Atos fala sobre 4 manifestações do dom de línguas. Então a gente tem primeiro em Atos capítulo 2, quando Pedro, junto com aqueles apóstolos, recebem ali o batismo
com o Espírito Santo, que as línguas de fogo, e as pessoas ouvem, né, falar aquilo. E aí depois a gente vê em Atos, novamente, Felipe é enviado para Samaria para poder falar do Evangelho, e aí as pessoas se convertem, eles são batizadas, mas não recebem. E aí Pedro novamente é agente dessa transformação. E aí depois a gente vê Pedro também lá com Cornélio, depois em Atos, também essa mesma manifestação. Você observa que durante as 4 que nós temos, depois Paulo encontra com os crentes em Éfeso, e a gente vê novamente essa manifestação de línguas. E aí o que acontece? A gente percebe que Pedro é usado pelo Senhor para aprovar, né, para mostrar que aquilo que havia acontecido em Atos capítulo 2 também estava acontecendo, como o texto de Atos 1:8 fala, né? E o evangelho seria pregado em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Então a gente vê Pedro sendo usado para testificar que aquele mesmo evento de Atos capítulo 2 ocorreu também na cidade de Samaria, e também ocorreu com o gentil, porque Deus não faz acepção de pessoas, e ele se manifesta da mesma maneira. Algumas igrejas usam disso para atestar de que é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, mas na verdade nós não entendemos isso dessa maneira. O batismo com o Espírito Santo ele acontece no momento da conversão, e o falar em línguas estranhas não é uma evidência disso. Como igreja batista nós entendemos assim, né? Uma grande, eu brinco que é a Babilônia, né? Quando a gente percebe a divisão no meio da igreja, às vezes as línguas são mal usadas, são mal entendidas, né? O pastor Hernandes, no seu comentário de 1 Coríntios, ele brinca lá, até que ele falou para não falar, porque pode ficar mal, mas ele brinca que ele faz uma citação de um pastor pentecostal, e aí ele fala que ele chama que é o dom de pijama, que ele é feito para ser usado em casa. Por quê? Porque se não tem quem interprete, então que não fale, e se tem quem fale, que fale até 3 pessoas no culto. Então ele fala que é melhor eu falar 5 palavras do que 10 mil, não me recordo agora como ele diz, mas muitas palavras que alguém não entenda, né? Está lá em 1 Coríntios, e o capítulo 14 de Coríntios ele usa só para falar sobre isso, como eu já falei anteriormente, né? Então a gente tem 2 ocorrências. Em Atos a gente vê que são idiomas conhecidos que eram para ser entendido por outras pessoas, e em 1 Coríntios 14 falam que eram línguas que as pessoas precisavam de alguém que interpretasse, tá? E aí a gente vai ver alguns abusos que a gente vê do dom de línguas, né? O orgulho espiritual, divisão que causa na igreja, valorização apenas da língua, esquecendo dos outros dons do Espírito. E Paulo, interessante que ele nunca colocou o dom de línguas em superioridade nenhuma, mas infelizmente algumas igrejas colocam, né? E aí a falsificação do dom, né? Então algumas igrejas exigem que as pessoas falam em línguas para atestar que ela tem essa plenitude do Espírito, e aí a pessoa, por não ter necessidade de trabalhar, ela acaba muitas vezes o quê? Simulando alguma coisa que não é verdadeiramente, né? Está aí aparecendo para você o texto, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre esses dons, ficam à vontade, tá? Para você poder falar. E aí o importante é o seguinte, ó, podemos concluir nesse estudo que nenhuma experiência deve suplantar a palavra de Deus na nossa vida. Então, o que eu falei lá no começo do estudo, né? A experiência que os irmãos tiveram lá em Atos capítulo 2, foi uma experiência da palavra, porque depois que eles foram impactados pela palavra, Pedro não virou para as pessoas e falou, olha, lá a gente teve uma experiência do Espírito, e essa experiência do Espírito, as pessoas começaram a falar em línguas estranhas. Não, ele falou assim, olha, lá já havia sido prometido pelo profeta, então eu já falei isso aqui, é uma experiência da palavra, a experiência do Espírito é uma experiência da palavra, é na palavra de Deus que você encontra a verdadeira revelação do Senhor. Não importa quanto essa experiência signifique para nós, ou quanto possa impressionar os outros, as nossas experiências sempre têm que ser julgadas à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, e nenhum dom que venha do mesmo Espírito Santo vai contradizer a sua palavra, tá? E por último, eu vou encerrar aqui já, né, com a citação do livro, né, Desenvolvimento Natural da Igreja, um guia prático para as 8 marcas da igreja, né? O Christian Schwartz, ele fez um livro que a gente pode chamar da primeira pesquisa que nós temos a nível assim mundial, né? Ele consultou cerca de 1000 igrejas em 32 países e 5 continentes,
e apresentou a primeira resposta científica para a pergunta, né? Quais são os princípios para um crescimento da igreja válido, independente da cultura, da direção teológica ou denominacional, né? E nessas 8 marcas da igreja, uma delas é justamente ministérios orientados pelos dons do Espírito Santo. Então, é justamente isso, né? Ele observou, o livro é um clássico que as pessoas leram, e uma igreja que busque crescer, ela precisa entender a dimensão do Espírito Santo, e a dimensão dos dons espirituais para o serviço da igreja. É muito importante isso. Então, eu concluo esse estudo com isso, tá? Baseado nas suas experiências e na avaliação dos líderes e amigos cristãos, quais dons você pensa que são seus? O que você tem usado para essas habilidades no corpo de Cristo? Tá, irmãos? Então fica essa reflexão aí a respeito dos dons espirituais, tá? E saiba que o Senhor te deu dons para você servir. Você vai ter que dar contas a Ele diante de tudo isso. Amém, irmãos? Obrigado aí por tudo, tá bom? E se você tiver alguma dúvida aí, fica à vontade, tá bom?